Bem, então, como a gente falou, é uma atividade que a gente precisa fazer também para prestação de contas do ProEVEN. O ProEVEN é um edital que a UDESC tem de custeio para participação de docentes em eventos internacionais. É um edital que ele é semestral e você concorre, então, com todos os professores que se candidatarem dentro das grandes áreas de conhecimento. Então, a gente concorre com todos os professores que fazem parte dos cursos da área das ciências de saúde. Então, fui contemplada nesse edital, no primeiro edital de 2023-1. E aí, hoje, então, vou falar um pouquinho sobre essa participação dessa atividade internacional. Eu aproveitei, para além de participar de um evento, fazer uma visita técnica, né? Então, vamos lá, que eu vou subir um pouquinho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Eu passo pretinho? Eu vou passando, porque não é muita coisa. Então, no dia 14 de março, eu fiz uma visita técnica na Universidade Unicamilos, em Roma, Itália. Essa visita técnica, ela teve como objetivo principal conhecer um pouco das atividades que são desenvolvidas nessa universidade. Ela é uma universidade nova, então a gente foi com uma expectativa, eu não fui sozinha para essa visita, foi um grupo de professores da Universidade Federal do Espírito Santo e também de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E todos nós fomos com uma expectativa e a gente voltou um pouquinho decepcionado, porque nós imaginávamos que nós poderíamos estar trazendo algumas coisas para o Brasil e até mesmo conseguindo fazer um comparativo maior e aproveitando da visita para a gente melhorar o nosso campo também de atuação na graduação em enfermagem e na pós-graduação. Então, eles não têm curso de pós-graduação lá. Hoje, em Roma, só tem um curso de pós-graduação, não existem mais outros cursos, tanto que a maior parte dos enfermeiros da Itália, não só de Roma, da Itália, eles saem para fazer cursos de pós-graduação em outros países. Então, eles vão muito para a Espanha, né, e vão muito para o Reino Unido. Né, e na Itália, eles têm muitos cursos de graduação, mas de pós-graduação não. E muitos professores desses cursos de graduação não têm mestrado e doutorado, são só graduados. O curso de graduação também ele é novo, e assim a gente ficou até surpreso, porque eles têm 2 professores no curso todo, 2 professores efetivos. E os outros são professores contratados. Então, por exemplo, esses 2 têm que dar conta de tudo que tem no curso e eles contratam, vai ter a parte prática de saúde da mulher. 2 semanas eles contratam para aquelas 2 semanas do professor. Então, uma prática muito diferente da nossa e eles não investem muito em pesquisa e extensão como a gente investe. Então, não tem professor. Então, nós ficamos até surpresos, porque a gente imaginava outra coisa. Itália não era um país que eu tinha conhecimento assim, de como funcionava, e tanto que a gente saiu de lá, voltamos de lá falando assim, o quanto o Brasil tem de potencial e quanto a gente deixa de mostrar, não só na visita técnica, como no evento também. A gente saiu de lá, saímos do evento falando assim, bem, acho que a gente está anos-luz à frente da Europa nesse sentido. Então, além da visita técnica, então, participei do Ascende. O Ascende é um evento que é bianual, que é o evento da Associação Europeia de Processos de Enfermagem. Então, é um evento que tem foco nos sistemas de linguagem padronizada. E esse ano, então, ele aconteceu em Roma, na Itália, na Universidade Unicamilos mesmo. Na Universidade Unicamilos mesmo, né? O coordenador do curso da Unicamilos, ele faz parte, ele falou da NANA Internacional, então ele acabou sendo um dos organizadores desse evento, e ele era, né, um dos membros da diretoria do Ascendio, né? Então, como ele é uma associação, ele tem um presidente, tem um vice-presidente e tem toda a diretoria do Ascendio. Então, essa é a 14ª edição que aconteceu. Então, aqui eu coloquei um pouquinho das atividades realizadas, né? E no evento, então, eu apresentei também um trabalho que é fruto do projeto, né? Trabalho de conclusão de curso da Patrícia Poltronieri, que foi orientado por mim e pela
Elisângela, né, como orientadora. Então, eu apresentei esse trabalho que é, então, a gente falou um pouquinho, né, sobre o curso de desenvolvimento do diagnóstico, do raciocínio diagnóstico. E ele também é um resumo que está vinculado ao edital CAPES-COFE. Aqui, então, eu coloquei também para vocês, a gente publicou uma matéria, né, sobre a participação tanto na visita técnica quanto no evento, né? Então, também a gente pode falar um pouquinho sobre isso. A outra coisa que eu coloquei aqui até, só para compartilhar, sobre o evento. O evento ele teve alguns focos, né? Então, principalmente, por que eu voltei, por que a gente voltou com esse pensamento de que nós estamos muito à frente do que a Europa? Porque o foco do evento era justamente sobre a questão da era digital, então das tecnologias, sistemas de informação que pudessem ajudar então os serviços de saúde no registro do processo de enfermagem e no registro da utilização dos sistemas de linguagem padronizada. Dentre os convidados palestrantes, não tinha nenhum brasileiro. Até a professora Fátima falou que a gente poderia mostrar tanta coisa do Brasil que está muito mais avançado do que eles mostraram lá. Mas para eles aquilo é a realidade. Acho que valeu até mesmo para a gente saber que a gente tem muito potencial aqui e que a gente pode explorar um pouco mais do nosso potencial. Dentre os palestrantes, então, tinha 2 brasileiras, mas que não moram no Brasil. As 2 brasileiras são professoras da Universidade de Flórida, que é a Elisângela Pruinelli, que é do Rio Grande do Sul, que trabalhou anos no Hospital de Clínicas, foi orientada pela mesma orientadora que eu tive no doutorado, e ela foi fazer uma parte do doutorado dela nos Estados Unidos e acabou ficando por lá, naquela região, e hoje ela já rodou em alguns estados e hoje está na Universidade da Flórida. E também estava da Universidade da Flórida, que a Lisiane acabou indo para a Universidade da Flórida em função da Tamara, que a Tamara ela é do Brasil também, de Minas Gerais, faz parte da REP, que é a Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem, que eu e a professora Carla participamos, e também foi uma das palestrantes, né, e hoje ela é professora da Universidade da Flórida, deu aula também no nosso tópico especial, né, quando a gente teve o tópico especial, né, falando do Big Data. Então, ela trabalha com essa questão de informática, essa parte mais de sistemas de informação lá na Flórida. Eu coloquei algumas fotos só para compartilhar com vocês. Essa daqui é uma foto, então, com as professoras do Rio Grande do Sul e com os professores lá da Universidade de Camilus, que nos receberam, então, né, na universidade. Aqui também é uma foto lá na Universidade de Camilus, mas também com os colegas do Espírito Santo, né, então, fomos muito bem recebidos, né? Aqui é uma foto da REP, né? Então, nós éramos, a maioria, os brasileiros, sempre, em todas as falas, eles mencionavam o Brasil, porque nós estávamos numa comitiva bastante grande. Essa foto são todos os integrantes da REP, né? E aí, acho que vale, né, Carla, a gente até falar, esse daqui é o professor Howard, que é um dos organizadores da NIC, que também faz parte da REP, que é nosso colega de REP, né? Ele é casado com uma brasileira também, que é a Rita Geno, que hoje também eles moram em Ohio, né? Eu não me lembrava mais porque eles estavam morando. Aqui então só uma foto lá do evento mesmo, né, para registrar. Aqui também é uma foto de membros da REP, nem todos os membros da REP, com a presidente do Acêndio. Então, essa professora aqui é a professora do Acêndio e ela é da Suíça, né? Da Suíça. Aqui também uma foto com a professora Márcia Cubas, com a professora Fátima, a professora Miriam. Né? Sul e peso, exatamente, uma de cada estado, né? 2 do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná representados. Aqui também uma foto, essa daqui é a Liz Swanson, né, que é uma das autoras da NOC também, né, então, que a gente acabou tirando algumas fotos com eles estavam lá, falaram também, eram palestrantes, falaram sobre as atualizações de NIC e NOC principalmente, e as novas atualizações que agora vão vir, que ainda não foram
para o português. Aqui então uma foto só da apresentação. A apresentação foi uma coisa muito diferente, porque eles têm duas modalidades. A apresentação oral, você tem os 5 minutos para falar. E a apresentação pôster, você coloca só o pôster e fica lá na frente. Meu Deus. E você espera as pessoas fazerem perguntas, e daí tu fica naquela ansiedade, vamos fazer pergunta, não vamos fazer pergunta. E acho que vale uma coisa bem importante aqui, que eu até compartilhei com a Elisângela, falei para ela, meu Deus do céu. A minha ida foi por Londres, sozinha, naquele aeroporto que é uma loucura. Tudo tranquilo, tudo de boa, não teve problema nenhum. Qual foi o maior desafio da viagem? A linguagem técnica. Então, acho que isso é bem importante compartilhar, porque para mim foi um desafio. E eu voltei, comentei com a Elisângela, que eu voltei assim, convicta de que eu preciso estudar o inglês instrumental, o inglês técnico. Todo o evento foi em inglês, todo o evento foi na língua inglesa. Teve um dia que eu saí de lá e disse assim, gente, eu preciso tomar um analgésico, porque a minha cabeça doía de ficar concentrada, prestando atenção. E muitas vezes, principalmente, ainda bem que não era em país de língua inglesa, porque aí eles falam mais pausadamente, a gente consegue acompanhar. Mas acho que isso para o grupo de pesquisa também é uma coisa bem importante, porque a gente precisa, é um desafio, né? É um desafio você chegar num evento, que todo o evento foi em língua inglesa, e você ter que acompanhar todo o evento em língua inglesa. Então, muitas vezes eu acabava me perdendo no raciocínio, porque é muita tensão de você prestar atenção. E isso também fez com que eu dissesse assim, volta a estudar inglês. Porque o inglês técnico, né? Porque o inglês do cotidiano, eu não tive dificuldade, acho que é mais fácil. Porque você vai muitas vezes para a escola de inglês, é aquilo que tu vai ver. Agora, o inglês técnico para mim foi um grande desafio. Então, só para compartilhar em inglês, as perguntas eram em inglês. Me fizeram pergunta em inglês. Conseguiu entender e responder? Entender, eu consegui responder, e eu me perdi umas alturas, e eu disse assim, o problema é a resposta, né? Mas eu estava muito bem assessorada, né? Então, tinha muito brasileiro lá, e não só, tinha várias pessoas que também tinham dificuldade com a língua. Então, os brasileiros acabaram se ajudando muito, né? Então, foi bem interessante, bem legal isso. Foi mais difícil que apresentar a tese. Foi mais difícil que apresentar a tese. Sabe uma prática que o pessoal da Holanda, naquela época que eu fui junto com o Samuel, eles têm o Reading Club. Toda semana eles trazem um artigo para alguém ler, traz e aí discute, assim, né? Entre todos, talvez vai até começar a ler inglês. Tem professora que fazer isso, leitura de textos. Leitura de instrumental mesmo, técnico. Isso. E eu acho que esse foi o maior desafio meu, assim, eu diria que foi o inglês técnico mesmo lá, porque muitas vezes, porque tu precisa raciocinar em relação àquilo que eles estão falando. E assim, isso foi, né, mas enfim, voltei convicta de que o inglês precisa ser aprimorado, né? Mas foi bem tranquilo, consegui compreender. E muitas vezes, por exemplo, eles mesmos, os organizadores do evento, eles pediam para os palestrantes de países de língua inglesa falar mais pausadamente, porque tinha 17 países representados, e nem a grande maioria dos países não eram países de língua inglesa. Então isso, a própria organização do evento também solicitou que tivesse essa parte. Exato. Aqui também acho que só coloquei, o evento mesmo organizou um jantar de gala, né? E no jantar também, acho que essa foto é bem representativa, eu falo, né, que também tem os autores, para nós é bastante representativa, eu digo, né? Porque assim, os autores dos livros que a gente usa como referência, né? Então, tanto o Howard quanto a Liz estava com o esposo, a Sui estava com o esposo, então para nós assim, é bastante representativa essa foto, no sentido que são as pessoas que a gente utiliza como referência, tanto nas nossas pesquisas, quanto nas nossas atividades de extensão. São as principais referências. Para quem usa, né? Exatamente. E a gente sabe assim, é aquilo que a gente tenta traduzir para a nossa prática lá no hospital regional. Então, para nós, isso sim. Kátia, eu vejo me perguntando, uma análise assim, bem
mais que os Estados Unidos? Ou Não, talvez- lá não teve um comparativo, eu falo que mais do que a Europa. Mais do que a Europa. A Europa, para mim, ficou muito claro, tanto assim em produção, quanto disseminação do conhecimento, utilização desse conhecimento na prática, no cotidiano. Então, a gente via, por exemplo, ali na questão da... Para poder se conversa. Não, mas não é. A CIP é só em Portugal. É Portugal. Eles usam Nanda Nikinoc. Então, eles utilizam muito Nanda Nikinoc. Então, por exemplo, assim, os sistemas de informação que eles apresentaram, nenhum deles usa NOC. Então, aí eu fiquei assim, até eu falei para a professora Miriam Fátima, que estava do meu lado, disse assim, eu saio daqui muito satisfeita, porque lá em Chapecó a gente está usando NOC. Então, assim, o quanto isso para nós também é importante no sentido de fazer um comparativo entre o que a Europa está usando e o que nós estamos usando. Itália usa muito Nanda Nikinoc, Holanda usa muito Nanda Nikinoc, Espanha usa, Inglaterra usa, a CIP é mais Portugal. Portugal, eles utilizam só esse tipo de sistema. Isso. Porque lá eles apresentavam o sistema. Isso, e eles adotaram a CIP, né? Mas dentro do sistema tem a CIP. Isso. E aí ela nos falou, pelo menos, que ele era o sistema europeu. Exatamente. Que a União Europeia tinha adotado. E eles usam muito Nanda Nikinoc lá também. Tanto que assim, vou te dizer que eles, no incêndio, teve uma mesa que falou de CIP. O resto foi tudo Nanda Nikinoc. Porque aquele dia, a professora, quando a gente foi conhecer o sistema, foi isso que ela disse, que ele era um sistema europeu. E mas não, eu também tinha essa leitura, mas desmistificou com esse evento. Até lá na visita técnica que a gente fez também, a gente perguntei sobre isso, e os hospitais da Itália como um todo, o professor falou que a Nanda Nikinoc. É bem interessante, porque eu também tinha essa leitura de que a Europa usava muito mais CIP, e não é, né? Não é. E aí, deixa eu ver o que mais que eu trouxe. Então aqui foi o jantar, que eu acho que é importante. E eu acho que assim, eu coloquei essa foto porque ela é muito representativa para mim, porque na ocasião eu fui também conhecer o Antônio. Reencontrar o Antônio. O Antônio foi um aluno da graduação que veio fazer intercâmbio aqui. Que cresceu. Interessante. Pai de família. E aqui também os enfermeiros italianos, né? O Antônio, ele fez um intercâmbio no Brasil, ele veio para cá e ele ficou aqui em Chapecó durante 3 meses. E aí, agora então foi a oportunidade também de reencontrar o Antônio lá na Itália, né? E ele mora no sul da Itália, mas ele foi até Roma só para a gente se ver. Fazia 9 anos que a gente não se encontrava mais. Ele ficou na minha casa na época, ficou morando na minha casa, então a gente tem uma afinidade muito grande, né, nesse sentido. E aí, como eu falei para vocês, o Ascend é um evento bianual. Em 2025 ele vai acontecer na Holanda. Todo ano eles já anunciam o próximo evento, e o próximo evento então será março ou abril na Holanda. E acho que foi isso, né? Em Rotterdam. Tem 2 anos para se preparar com o resumo. Exatamente. 2 anos para se preparar com o resumo para ir para a Holanda. Mas assim, acho que é bem importante falar que assim, no contexto mundial, esse evento para a Europa, ele é um evento muito importante. Tanto quanto o evento da Nanda, que vai acontecer agora em junho, julho, em Miami, acho que né? Para nós das Américas, né? Então, nas Américas, o evento da Nanda é o evento mais importante que tem para quem usa os sistemas de linguagem padronizada Nanda Nikinoc. E na Europa, o Ascend é o evento mais importante que tem para quem utiliza também os sistemas de linguagem padronizada, né? E quem trabalha com o processo de enfermagem, usando então esses sistemas, essas taxonomias. O Brasil se vende.